Não é sobre você. Não é sobre você. Eu tenho observado os grupos no Facebook do Somos 70% e tenho observado que as pessoas têm compulsivamente a necessidade de se colocar como se a política fosse dirigida a elas, como se a posição delas sobre tudo fosse determinante para constituir uma frente, constituir uma aliança. Então, assim, a coisa que a gente vê mais repetido nesses fóruns é assim, até aqui eu vou, esse eu não gosto, isso eu não quero, com esse eu não sento, esse até vai, esse eu não vou. Gente, política não é a mesma coisa que o chocolate que você escolhe na prateleira do supermercado. O chocolate você pode ter liberdade para escolher. Política, a gente vai trabalhar em cima de condições sociais, né, que são condições coletivas, a partir de um conjunto de forças que já estão dadas independentemente da nossa vontade, mas para a qual a nossa vontade contribui, evidentemente, e a gente faz parte do jogo, por isso mesmo que interessa se politizar. Agora, se politizar não significa ser dono de uma cartilha imutável de princípios, ou mesmo que seja imutável, mas de uma cartilha individual de princípios, que a gente vai conferindo e marcando, como se fosse o bingo, assim, cada candidato, esse aqui marcou, esse aqui marcou, esse aqui tal, bingo, esse é meu candidato. Não é assim que funciona a análise política, não é assim que funciona a construção de uma aliança, não é assim que funciona a construção de uma frente e não é assim que funciona a construção de uma força vitoriosa eleitoralmente. Nós temos que observar quais são as forças sociais em disputa na sociedade, quais são as tendências hegemônicas e contra-hegemônicas dessas disputas, de que maneiras elas se encaixam, como que a gente pode contribuir para encaixá-las e não ficar simplesmente com um rol voluntarista, né? Uma lista voluntarista baseada simplesmente no que a gente quer de requisitos que vai fazer com que a gente subscreva ou não a determinada candidatura, né? Então eu acho que e isso é uma projeção também da cultura do consumismo e da cultura das redes sociais, que reforça a cultura do consumismo, né, no sentido de que tudo é voltado para o eu, né? O próprio algoritmo, ele funciona fomentando o consumo do material, pode ser um material cultural, pode ser um material em termos de consumo mais direto, até das amizades, dos ídolos, etc., de uma tal maneira que a gente fica procurando só as coisas que a gente gosta, mas a política não é formada pelas coisas que a gente gosta, né? Tem muito mais gente lá fora que você, né? Tem muito mais gente lá fora que tu. Eu tenho visto assim, os grupos da frente, Somos 70%, cada post, às vezes assim, eu vou com Lula, mas não vou com Ciro. Eu vou com Ciro, mas não vou com Lula. Lula e Ciro tudo bem, mas o general Santos Cruz participar de uma mesa, não. Gente, vamos analisar quais são as forças políticas que estão em disputa e qual é a importância de haver defecções, por exemplo, no bolsonarismo. Qual é a importância desse bloco fascista, que é um bloco muito violento, se enfraquecer por dissidências internas, né? De colocar, como disse uma vez o Antônio Martins, outras palavras, colocar cunhas, né, nessas alianças que foram feitas para eleger o Bolsonaro, né? Vamos tentar pensar a política com um mínimo de estratégia, com um mínimo de tática, né? No sentido de que a gente seja capaz de produzir movimentos que não são só movimentos
pra gente se sentir bem, pra gente se sentir contemplado por aquilo que está acontecendo, mas movimentos que efetivamente produzam mudanças no mundo social. Né? Tem uma diferença substantiva entre uma coisa e outra. Uma coisa é eu me sentir de alma lavada, uma coisa é eu lacrar, outra coisa é eu efetivamente produzir ou contribuir para produzir uma mudança no cenário. E para isso eu preciso ler o cenário. E para eu ler o cenário, a primeira coisa é desinflacionar o meu eu. Né? A primeira coisa é eu sair do que eu quero para entender o que está acontecendo. São duas coisas diferentes. O que está acontecendo não é a mesma coisa que você quer. Né? O futuro que vai acontecer não é exatamente o futuro que você deseja. Né? É o futuro que você vai contribuir para construir a partir das condições objetivas que estão colocadas no mundo. Né? Então, assim, o primeiro ponto, eu acho, para a gente começar a melhorar a qualidade da discussão nas redes não é sobre você. Esqueça você, não importa a sua opinião. Né? O que importa é você tentando se posicionar dentro das forças sociais colocadas objetivamente, de uma tal forma que a sua interferência, que a sua contribuição possa ajudar a transformar efetivamente essas forças. E não só fazer bem para sua própria consciência, reforçar o seu avatar, reforçar o número de curtidas, lacrar, ou seja lá como se queira chamar isso.